Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o músico e mestrando em etnomusicologia, Caetano Maschio, e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga, e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje, continuamos falando sobre a cena musical celta-irlandesa no Brasil, assunto de minha monografia de conclusão do bacharelado em música popular na URGS. Hoje, o nosso percurso retoma o caminho etnográfico trilhado nessa pesquisa, passando pelo Rio de Janeiro, por Curitiba e terminando em Porto Alegre. Nesse primeiro bloco, fazemos um link com o programa da semana passada, novamente ouvindo um depoimento de Alex Navar, gaiteiro de foles carioca e um dos primeiros estudiosos da música tradicional irlandesa no Brasil. Nesse depoimento, o Alex nos conta, resumidamente, a sua história de descoberta da música tradicional irlandesa e como ele foi estudar na Irlanda e como foi voltar para o Brasil e começar a tocar música irlandesa no Rio de Janeiro. Então, vamos ouvir o depoimento de Alex Navar. Olá, eu me chamo Alex Navar, toco gaita de fole irlandesa, a Uilleann Pipes, que é uma gaita que difere da sua prima, a gaita de fole escocesa, por não ser soprada com a boca. Ela tem 2 oitavas e tem alguns recursos mais complexos, né, que outras gaitas de fole no mundo não possuem. Eu toco aproximadamente 18 anos e venho desenvolvendo um trabalho de divulgação da música tradicional irlandesa e da própria gaita de fole irlandesa no Brasil. Aproximadamente em 1994, não estou muito certo da data, mas creio que por essa época, eu adentrei uma loja de CDs, numa época que não tinha internet, onde era uma loja de CDs importados, você encomendava e demorava algo de torno de 2 meses a 3 meses para chegar o CD por navio, se eu não me engano. Entrei numa loja de CDs, naturalmente, no bairro onde eu morava, no Rio de Janeiro, e eu encontrei um CD cuja capa estava escrito Celtic Music, né, música celta, música céltica, né, e pedi para ouvir o CD, e a primeira música que me tocou, que tocou no CD, era um lamento na gaita de fole irlandesa chamado Midnight Walker, do gaiteiro irlandês Dave Spillane. Aquilo foi amor à primeira audição, digamos assim, e dali em diante eu passei a encomendar CDs e CDs de música tradicional irlandesa, de música celta de modo geral, e foi realmente uma grande paixão. Após 4 anos aproximadamente ouvindo música celta, música irlandesa, eu decidi que era necessário eu realmente buscar esse conhecimento e ser capaz de reproduzir aquele som da gaita de fole irlandesa. Daí em diante eu comecei a pesquisar como aprender aqui no Brasil, não encontrei naturalmente, e por sorte um amigo irlandês que eu conheci no Brasil fez a ponte, onde eu tive o contato com um professor de gaita de fole em Cork, na cidade de Cork, na Irlanda. E em 2000 eu viajei para a Irlanda e passei 1 ano lá estudando música tradicional irlandesa nas escolas, né, nos cursos de verão e com mestres em loco, assim, nas suas casas, nas suas próprias casas. Esse foi Alex Navar, gaiteiro de foles carioca. A seguir, ouviremos Alex tocando com Louis Fitzpatrick, outro gaiteiro de foles do Brasil, que mora em Curitiba, num registro histórico de 2 Uilleann Pipes tocadas por brasileiros recentemente, no último final de semana. Junto com eles está Tadeu Farias, banjoísta carioca e também frequentador da Irish Session Hill. Vamos ouvi-los tocando então o jig The Humours of Ballyloughlin.
ouvintes da Rádio da Universidade. Esse é o programa Músicas do Mundo. Hoje, falando sobre música tradicional irlandesa, sobre a sua história e difusão no Brasil. Seguindo no Rio de Janeiro, abrirei espaço agora para falar sobre outra banda importante do cenário nacional e principalmente carioca, a Café Irlanda. Seus membros estão diretamente ligados ao início da cena irlandesa no Rio de Janeiro e são alguns dos principais responsáveis pela sua manutenção e sua atividade hoje em dia. Um dos fenômenos principais na minha monografia, a Irish Session Reel, com mais de 5 anos de existência, é uma das 2 sessions regulares de música tradicional irlandesa que acontecem na capital carioca. Hoje ouviremos então os membros da Café Irlanda Kevin Shortall, banjoísta, violonista e cantor, assim como Daniel Sinivirta, flautista, que foram 2 grandes colaboradores de minha pesquisa de campo no Rio de Janeiro no ano de 2016. Vamos abrir então um espaço para ouvir os comentários de Kevin sobre a cena irlandesa, carioca e nacional, assim como sobre a história da banda Café Irlanda. Olá pessoal, aqui é o pessoal do Café Irlanda, mandando um abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul. O Caetano, nosso grande amigo Caetano, nos pediu aqui um depoimento, então vamos falar um pouco da cena da música irlandesa no Rio de Janeiro e no Brasil, e também um pouco sobre a banda. No Rio de Janeiro tem um número crescente de pessoas que tocam música irlandesa. Boa parte da cena é construída em torno de umas 2 ou 3 bandas diferentes que são atuantes aqui no Rio de Janeiro, e temos também 2 sessions de música irlandesa regulares que acontecem uma vez por mês. No caso tem uma em Botafogo, que é o primeiro domingo do mês, e outra que é na Lapa, na segunda terça-feira do mês. E são eventos muito receptivos, muito legais, assim, que a gente sempre encoraja justamente pessoas que são iniciantes a chegarem, se integrarem e começarem a tocar essa linguagem musical. E eu acho que isso ajuda muito também a fazer com que o número de músicos de música irlandesa cresça no Rio de Janeiro. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder fazer parte desse movimento aí que é crescente. No Brasil inteiro também eu acho que, de forma geral, a música irlandesa está crescendo. Existem sessions, a gente vê sempre pipocando em vários lugares do país, em Minas, em Curitiba, São Paulo. De vez em quando a gente vê no Facebook aí o pessoal postando sobre eventos sobre isso. O número de bandas irlandesas também acho que está crescendo cada vez mais. A gente sempre vê bandas novas postando seus clipes, suas músicas. Então eu acho que é um gênero que está crescente no país e a tendência é crescer cada vez mais. E isso é muito legal também porque quanto mais praticantes, maior tende a ser o nível da música sendo feita também. Então eu acho que a tendência também é que o nível da música irlandesa sendo feita no Brasil aumente cada vez mais. No caso, sobre a nossa banda do Café Irlanda, é uma banda que começou em 2009. Surgiu através de um fórum do finado Orkut, que foi um pessoal que curtia música irlandesa e resolveu se encontrar. A coisa deu muito certa e o pessoal continuou, começou a tocar, fazer alguns shows pequenos, sem grandes pretensões no começo, tocando no Irish Pub de Ipanema, depois no Irish Pub da Lapa também. E começou a tocar em vários lugares do Rio de Janeiro, de Niterói também, em vários bares pela cidade, e sempre com uma receptividade muito boa do público, que na época ainda era uma coisa bem nova. Agora até as pessoas já conhecem um pouco mais, mas na época era uma novidade muito grande, e as pessoas se empolgaram muito com esse gênero que a gente estava apresentando. E depois disso a gente começou a tocar também ser chamado para tocar em festivais de cerveja, festas de St. Patrick's, então isso pra gente também foi um passo importante, que a banda começou a ganhar uma projeção um pouco mais nacional com isso também. Já tocamos no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, no Mato Grosso, em São Paulo, além, claro, do Rio de Janeiro, várias cidades aqui do Rio de Janeiro também. E então a gente tem feito essa transição recentemente, tocar até menos em pubs e mais nesses festivais, que pra gente é algo que vale mais a pena, mas, claro, sem menosprezar também tocar em lugares locais, que também é muito importante, para ter uma cena local também, justamente. Então é isso, pessoal. Acho que a música irlandesa no Brasil é crescente. Para a gente é uma alegria muito grande fazer parte disso também. A gente agradece aqui a oportunidade do convite do Caetano e até a próxima. Esse foi Kevin Shortall, da banda Café Irlanda, um grupo de música irlandesa do Rio de Janeiro com um toque brasileiro, como eles mesmos se definem. A seguir, então, vamos ouvir uma de suas composições, a Drinking Song, ou a Canção de Beber, Se Eu Cair, Não Me Levante.
Com vocês, o Café Irlanda. Há muito tempo se pergunta o que seria viver bem. Cerveja, rum ou absinto serão de Deus também. Eu nunca disse que era santo, também não sou vilão. O que eu estou dizendo é que estou mais pra fanfarrão. Eu vou beber da vida, eu vou beber da fonte, whisky, tequila. Se eu cair, não me levante. Então antes que eu morra, vou beber com alegria. A vida é curta, eu vou a porra. Ou não bebi ou não caía, então vá até o bar, pegue outra e me levante. A boemia é o meu lar, beber da vida só na fonte. Eu vou beber da vida, eu vou beber da fonte, whisky, tequila. Se eu cair, não me levante. Caminhando pelas ruas, quero estar na multidão, passando entre pilantras, travestis e um cafetão. Eu já vendo tudo em dobro, os meus olhos mal se abrem. Me perdi entre esse povo, vou dormir e todos parem. Eu vou beber da vida, eu vou beber da fonte, whisky, tequila. Se eu cair, não me levante. Eu vou beber da vida, eu vou beber da fonte, whisky, tequila. Se eu cair, não me levante. Acordei com um focinho e este sol a brilhar. Me restou o carinho de um cachorro sem lar. Na cabeça e no peito me vem um pesar. Foi a calçada do meu leito, um boêmio sem lar. Boa noite. Vocês estão ouvindo o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Hoje estamos novamente apresentando uma parte das pessoas que compõem a cena musical celta-irlandesa no Brasil. Nesse bloco, conheceremos, através do gaiteiro de Foles Louis Fitzpatrick, um pouco sobre a cena irlandesa de Curitiba, o seu envolvimento pessoal com a música e a cultura irlandesa e galega, e sobre o seu grupo Gaiteiros de Lume. Um dos aspectos mais interessantes que será abordado por Luís em seu depoimento é a sua relação genealógica com a Irlanda e a Galícia, região do noroeste da Península Ibérica, que ao longo da segunda metade do século XX foi incorporando-se a ideia do coletivo de nações celtas. Podemos dizer que o caso de Luís é uma raridade na cena musical celta-irlandesa, pela valorização que dá ao vínculo familiar com as culturas irlandesa e galega. Esse pancelticismo continuamente abrangente remonta ao século XIX
e é parte integrante do que hoje entendemos por música ou músicas celtas. Gostaria então de abrir espaço para ler um pequeno trecho da minha monografia, onde eu discorro brevemente sobre essa questão. Após seu surgimento como rótulo ou categoria musical, a música celta continuamente expandiu suas fronteiras com base em um imaginário de laços históricos e folclóricos, fazendo com que regiões ou países como a Bretanha, a Galícia, a Escócia, País de Gales, a Ilha de Man e Trás-os-Montes, em Portugal, passassem a ser conhecidas também como herdeiras de um patrimônio cultural em comum, das nações celtas. O que inicialmente, então, surge como estratégia de marketing da indústria fonográfica para a promoção da música irlandesa no mercado global, acaba por encompassar outras manifestações musicais de caráter folclórico, mesmo que em muitos casos não haja uma conexão linguística ou a suposta conexão histórica esteja situada em um passado distante, e seja assim um resultado do sucesso dos discursos associados aos diversos revivals folclóricos do século XIX e século XX. Agora, então, ouviremos o depoimento de Luís sobre seu envolvimento com a música irlandesa e a música galega, assim como sobre os Gaiteiros de Lume. Abro um parênteses, então, para explicar o nome da banda, que vem do idioma galego, onde lume é a palavra para luz, gaiteiros de luz, portanto. Vamos ouvir o depoimento de Luís. Em relação ao assunto da música irlandesa, para mim, é uma coisa bem interessante, porque a metade da minha família é irlandesa, a família materna, né? Minha avó era duplamente irlandesa e galega, né? Provém de uma família irlandesa e galega. Minha bisavó galega conheceu um irlandês em outras terras, fora de Galícia e fora da Irlanda. Eles casaram e surgiu a minha família Fitzpatrick. Carvalho, de Carvalhinho, né? Fitzpatrick. Daí vem um interesse tanto pelas gaitas quanto pela cultura irlandesa e galega que eu tenho, né? Eu sou 50-50. Eu comecei a tocar Uilleann Pipe e a me interessar pela história da Irlanda por causa de que minha mãe sempre me falava sobre a história do meu avô Thomas Fitzpatrick, que morreu em Dublin na Guerra Civil Irlandesa e primeiro combateu na guerra contra os ingleses em Dublin, pela independência da Irlanda. Então aí, nada melhor do que abordar um instrumento nacional da Irlanda, que é a Uilleann Pipe, que, digamos, eu toco vários tipos de gaita, mas esse é o meu instrumento principal, e que eu destino muitas horas e muito tempo e muito investimento para estudar. No momento atual, eu estou com 3 sets, um full set em Dó, um outro full set em Ré que tenho que pegar nos Estados Unidos, está pronto, e um three-quarter que é do Gaiteirinho, meu filho pequeno Thomas, em homenagem ao meu avô, e ele vai começar a aprender comigo. Sobre Gaiteiros de Lume, posso te falar que a banda surgiu em 2007, uma vez que eu voltava da Galícia, em 2007, e conheci o Carlos Simas, que é um grande pioneiro da música irlandesa aqui, e surgiu a ideia de montar uma banda de gaitas galegas, o que rapidamente derivou para um grupo de música tradicional irlandesa, galega, bretã e escocesa, que atualmente o Gaiteiros de Lume trabalha, né? Estamos com uma formação bem estável ultimamente, já pela formação do grupo passaram todos os músicos praticamente que têm bandas aqui desse estilo em Curitiba, e estamos com 10 anos de carreira, 10 anos de estrada, né? Já terminamos o segundo CD que está para sair, né? E do qual eu vou mandar 2 músicas para você, tá? E atualmente nós estamos
fazer um projeto de colocar música brasileira com instrumentos irlandeses no meio dos sets irlandeses, o que tem dado bastante resultado. O pessoal sente uma certa familiaridade com a melodia, e isso ajuda a veicular esta música para os corações dos brasileiros, né? É o que eu tenho para te falar. Muito obrigado pela oportunidade, Caetano. Um grande abraço desde Curitiba aqui. Esse foi Luiz Fitzpatrick falando com a gente aqui do Músicas do Mundo. Vamos ouvir agora, então, uma faixa que estará no próximo CD da banda Gaiteiros de Lume, a banda de Luiz, lá em Curitiba, e que mistura música irlandesa com música galega, né? Terminando com uma munheira galega. Com vocês, os Gaiteiros de Lume. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Para esse bloco final do programa Músicas do Mundo, convidei meus amigos e companheiros de banda do grupo Irish Fellas, Renato Miller e Kelvin Venturim. Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Esse projeto começou em 2010, junto com outro antigo integrante do grupo, Victor De Franceschi, que hoje em dia está lá em Londres tocando com gente muito melhor que nós, né? E
E a gente partiu do interesse assim profissional de apresentar uma música diferente que a gente não via ninguém fazendo em Porto Alegre. Passamos a uma pesquisa intensa, musical e discográfica sobre música irlandesa e estamos aí até hoje com uma formação diferente, né? O Renato já desde 2012 e o Kelvin uma integração mais recente, ali a partir do final de 2016, mas já era parceiro, já tocava com a gente antes, né? E eu gostaria então de perguntar para vocês assim sobre como começou, qual é a percepção de vocês sobre o envolvimento com a música irlandesa através desse projeto, né, no qual eu estou diretamente implicado de alguma forma. Bom, eu começo então? Pode ser? Pode ser. Bom, eu sempre gostei de escutar coisas diferentes, né? Eu sempre curti, escutava coisas de fora, mas a música irlandesa veio especificamente através do teu convite, né? Que daí eu fui pesquisar e havia algumas dificuldades no instrumento, assim, né? Na linguagem, vamos dizer assim, né? Acostumado a tocar vaneirão, chamamé, milonga, shot, vaneira, tu pega um outro tipo de música, eu penei bastante e peno um pouco ainda, né? Nesse sentido. No meu caso, eu conheci essa música através também do contato do Caetano, só que por sermos colegas no curso de música popular da URGS, então eu passei a frequentar os shows dos Archifellas, né, e ter contato com essa música. Primeiramente, o que me remeteu, assim, eu gostei muito, né, uma música alegre, e eu acho que o que mais me marcou inicialmente é aquela coisa da ancestralidade, que é construído, né, pela world music e tudo mais, né, coisas de uso em filmes, né, dessa música, uma coisa remetendo a uma coisa talvez medieval, né. Depois, então, o Caetano chegou para mim e falou, pô, essa música tem percussão também. Então eu passei a ouvir percussão e estudar, conseguir um instrumento e passei a fazer participações, né? E agora, felizmente, estou integrado à banda. Tu tocou num ponto bem interessante que eu também já estava meio que projetando, assim, que a gente podia conversar aqui, que é essa associação que a gente vê muito frequentemente no Brasil, e isso está um pouco na minha monografia, entre festas de inspiração medieval, festivais medievais, e música celta, né? E no caso a música celta acaba, a maioria das vezes, remetendo para a música tradicional irlandesa, apesar de ter uma zona nebulosa aí que mistura a música galega, a música bretã, etc e tal, né? E a gente tem experiência, a gente tocou em alguns festivais, a gente viu isso mais de perto e parece que é um cenário onde há uma demanda por música celta e música irlandesa e há essa percepção de que a música irlandesa e celta vem dali, né? Então é uma grande confusão que tem um lado benéfico e divertido, né? Gera um mercado para o pessoal que está envolvido com essa música aqui no Brasil, mas que a gente, às vezes, quando a gente cava mais fundo, a gente vê que não é uma associação tão simples ou às vezes nem tão correta, né? É parte de uma percepção que vem sendo construída ao longo do tempo. Então, eu não sei, eu queria que vocês talvez comentassem um pouco sobre a experiência da participação nesses festivais, assim, o que vocês viram, o que vocês acharam interessante, ou mesmo sobre a questão da música, né? Inicialmente, essa coisa dos festivais, né, e do público vestido com roupas que remetam, né, a um mundo medieval, né, cavaleiros e tudo mais, para mim sempre foi uma coisa assim que se via muito em filmes, essas festas, assim, até filmes retratando essas festas, né? E foi surpreendente assim para mim vislumbrar que no Brasil existem festas assim e as pessoas se reúnem para comemorar essas festas, e eu particularmente gostei bastante, assim. Claro, eu me lembrei agora de uma banda do Rio de Janeiro, né, que eu conheci os integrantes durante a pesquisa lá, que participava da session, que a princípio é para ser um ambiente tradicionalista, digamos assim, né, entre aspas, da música tradicional irlandesa, mas que também está diretamente envolvida com esse fenômeno do recriacionismo, que é essa ideia de recriar épocas históricas do passado, né, distantes, ou mesmo que não tem nada a ver com o Brasil, digamos assim, Idade Média, né, a princípio.
que é a banda Toyschen, lá do Rio, que eles organizam, inclusive, um festival, né? Eles são promotores desse link, né? Dessa ligação, e que é muito reforçado e que vem muito do cinema. A gente vê, e isso eu já faço um chamado para os ouvintes, assim, que virem alguma cena de festa, né, ambientada na Idade Média, no cinema, provavelmente vocês vão estar ouvindo uma música irlandesa no fundo. São vastos os exemplos, né? O Alex Navar, no seu depoimento, falou sobre isso já aqui no programa. E então eu acho que é uma dos aspectos mais relevantes da cena musical celta irlandesa do Brasil, e que é coerente com a difusão dessa música ao redor do mundo, né? Mas então eu queria aproveitar para a gente ir encerrando o programa e a gente fazer um som aqui para o pessoal ao vivo, né? Já tivemos várias participações ao vivo aqui da Estefânia tocando choro no programa do Paulo, né? Do próprio Cigano, que tocou diversas de suas composições. E hoje, então, vamos ter música irlandesa ao vivo.
Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Vocês escutam agora a flauta de Plauto Cruz, músico recentemente falecido na última sexta, dia 28 de julho. Eu abro um espaço aqui para o meu colega Paulo Parada, que pesquisou e era amigo pessoal de Plauto, para falar um pouco sobre esse acontecimento. Paulo, bem-vindo. Obrigado pelo espaço, Caetano. É com pesar que nós noticiamos isso aqui. Eu acredito que faz parte do nosso papel. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer um programa em homenagem a Plauto Cruz. Então eu vou convidar os ouvintes para conhecerem esse programa e conhecerem também a música de Plauto Cruz, que por alguns motivos ele ficou um pouco esquecido no que tange às músicas autorais dele, né? Claro. Então vai ser uma boa oportunidade para falar sobre isso. Certo. Então vocês estão avisados já a próxima edição do Músicas do Mundo sobre Plauto Cruz, sua obra, esse grande músico recentemente falecido. O Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade, vai ficando por aqui. Eu sou Caetano Maschio na locução e o programa tem produção do Grupo de Estudos Etnomus URGS, coordenação geral do professor Reginaldo Gilbraga e apoio de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Até segunda que vem, às 8h30, na Rádio da Universidade. Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.